prazo para entrega da declaração do imposto de renda começou a correr no dia 6 de março e vai até 30 de abril. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o procedimento, eu converso com Silvio Moreira, auditor da Receita Federal. Silvio, como é que está o ritmo de entrega esse ano? Vocês têm um número de quantos contribuintes já fizeram a entrega, se esse percentual é maior do que foi no ano passado, nesse período? A curva estatística tem sido mais ou menos a dos últimos anos, só que com uma pequena queda em virtude de o prazo de entrega deste ano agora ter começado no dia 6 de março e nos anos anteriores sempre dia 1 de março, né, dia 1º de março. Mas é uma queda que está se diluindo, diminuindo a cada tempo, e de tal forma que há uma previsão ainda que no dia 30 de abril, em relação ao ano passado, haja um incremento de 3,8%, de tal forma que aqui no RN vão ser entregues aproximadamente 270 mil declarações. E quantas declarações foram entregues até hoje? Vocês têm um balanço mais atualizado? Até às 15 horas do dia 1º, hoje, foram entregues aqui no RN 64 mil declarações. Certo. E como é que está a procura por preencher essa declaração e enviar a receita por meio de tablets e smartphones? Em relação ao ano passado, houve um incremento de 300%. Mas esse incremento em número absoluto ainda não representa muito. Para você ter uma ideia, para cada 1000 declarações que são transmitidas da forma tradicional, se utilizando um notebook ou um computador do tipo desktop, é apenas uma transmitida por dispositivo móvel, quer dizer, smartphone ou tablet. Mas há uma perspectiva de aumento substancial para os anos seguintes. Importante também frisar que não é interesse da Receita propriamente que se aumente o número de declarações transmitidas por dispositivo móvel, tablet ou smartphone. É que a Receita Federal tem como preceito tentar fazer com que os contribuintes, todos eles, possam cumprir essa sua obrigação, que é de preencher e transmitir a declaração, da melhor forma, da forma mais fácil, mais simples possível. Existem contribuintes que não dispõem de um computador do tipo um notebook ou desktop, mas dispõem do smartphone. Então a Receita Federal, para facilitar a vida desse contribuinte, desenvolveu esses aplicativos. Então baixa o aplicativo e aí faz o preenchimento correto, todas as instruções estão disponíveis nesse aplicativo. Existem dois aplicativos, podemos dizer assim. Para quem tem um smartphone ou um tablet com o sistema operacional Android, ele deve se dirigir ao Google Play, a loja virtual, e baixá-lo de lá. Para aqueles que têm o sistema operacional iOS ou iOS, né, que é da Apple, ele deve ir à App Store e também fazer a baixa do aplicativo. Para aqueles que vão utilizar o programa tradicional, eles devem acessar o site da Receita Federal e também baixar de lá o programa. Ok. Nós fomos às ruas ouvir as dúvidas da população sobre o preenchimento da declaração e também a restituição do imposto. Vamos ver o que as pessoas estão querendo saber. Eu gostaria de saber como é que eu faço para importar os dados do ano passado e quando é que eu vou receber a restituição. São duas perguntas, né? Então, dividir em duas respostas. Para importar os dados do ano passado, há duas formas. Uma é fazendo uso da declaração pré-preenchida, que começou a ser disponibilizada neste ano agora. É um embrião, mas já tem uma perspectiva de no futuro se tornar uma revolução. O que é a declaração pré-preenchida? O contribuinte, com o uso do certificado digital, ele pode acessar o site da Receita Federal e recuperar, baixar os arquivos, não só dos dados da declaração do ano passado, mas também todos os dados informados pelas fontes pagadoras em seu nome. Vamos supor que ele tenha recebido o rendimento de uma determinada fonte pagadora, a fonte pagadora já informou a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro esse pagamento e quanto foi retido na fonte. Então, a Receita Federal está disponibilizando isso para o contribuinte e isso vai facilitar a situação do contribuinte, porque ele não vai precisar digitar esses dados e vai diminuir também a probabilidade de cometimento de erros. Em não cometendo muito erro, é menor também a probabilidade de se cair a declaração dele em malha fiscal. Se ela não dispuser de certificado digital e também não tiver alguém para quem ela possa passar a procuração que tenha o certificado digital e não puder fazer uso da declaração pré-preenchida, ela terá de baixar o programa do site da Receita Federal e na primeira tela, quando ela abrir o aplicativo, abrir o programa, então vai ter um ícone chamado Importar Dados de 2013. Ela irá importar, mas terá de ter esses dados guardados em algum dispositivo móvel como CD, DVD, um pendrive ou mesmo no seu disco C do computador.
Quanto à restituição, hoje é impossível se precisar quando um determinado contribuinte vai receber a sua restituição, porque isso vai depender do processamento, né? Nós não sabemos se a declaração de um determinado contribuinte vai cair em malha fiscal, por exemplo. E ainda existe uma ordem de prioridades. Quem está abrangido pelo Estatuto do Idoso, quer dizer, quem tem 60 anos ou mais tem prioridade. Quem tem doença grave ou quem é portador de deficiência mental ou física também tem prioridade. E ainda existe aquela prioridade cronológica. Quem primeiro transmite, primeiro recebe. Quer dizer, hoje não dá para dizer, mas os lotes de restituição são em 7, sempre em meados de cada mês, começando em junho e indo até dezembro. Só ressaltando que se a declaração do contribuinte for retida em malha fiscal, certamente ele não vai receber esse ano a declaração, vai receber em anos posteriores. A malha fiscal, só para ficar claro, Silvio, explica rapidamente o que é e quem é que geralmente cai, né, nessa lista. A Receita Federal, cada vez mais, ela dispõe de mais dados que não aqueles dados fornecidos pelo contribuinte pessoa física quando faz sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, os cartórios informam a Receita Federal as operações com imóveis, as imobiliárias também, os bancos informam a movimentação financeira, as fontes pagadoras informam quanto pagaram e quanto retiveram de cada contribuinte. Desta forma, os computadores da Receita Federal fazem um confronto, fazem um batimento entre esses dados fornecidos pelas empresas e os dados fornecidos pelo contribuinte. Em havendo discrepância, uma declaração pode ser retida em malha fiscal e o contribuinte chamado para prestar esclarecimentos. Ok. Vamos então ver mais uma dúvida dos contribuintes. Uma dúvida referente à idade mínima para um dependente. Para declarar o imposto, tem uma idade mínima para ser dependente? A idade, o limite de idade está relacionado não com todo tipo de dependência. Por exemplo, marido e mulher, o cônjuge, um cônjuge pode sempre ser dependente do outro sem depender de limite de idade. Agora, quando se fala de filho, enteado, sim, há que se falar em limite de idade, mas não é idade mínima, é idade máxima. Em regra, um filho enteado pode ser dependente na declaração se ele tiver até 21 anos de idade. Mas se estiver cursando curso superior, é até 24 anos de idade. Ok, vamos então, mais uma dúvida. Qual o valor que eu posso deduzir do imposto de renda em relação às despesas médicas? Não existe limite para a dedução de despesa médica. Qualquer que tenha sido o valor, ele poderá deduzir. Certo. Então, para a gente encerrar, uma última dúvida dos nossos espectadores. Eu queria saber como que eu devo proceder para fazer a retificação do meu imposto de renda do ano passado para poder ter direito à restituição. Não só para ter direito à restituição, mas sempre que o contribuinte transmitir uma declaração e ela contiver erro, e o contribuinte assim identificar, ele deve promover a retificação. E a retificação é feita com a declaração retificadora, relativa ao ano que ele quer modificar, sempre. Se ele errou na declaração de 2012, ele deve baixar o programa de 2012 e fazer a declaração retificadora. Existe um quadrinho onde ele vai marcar que é uma retificadora e vai ter que fornecer o número do recibo da declaração que será retificada. E assim corrigir o que estiver errado e transmitir do mesmo jeito que transmitiu a original. Esses programas relativos a anos anteriores, eles estão disponíveis também no site da Receita. Isso, dos últimos 5 anos. E todo esse procedimento pode ser feito ou deve ser feito no site ou em algum momento o contribuinte deve ir pessoalmente à Receita Federal? Não, pode ser feito diretamente, o programa é baixado do site e na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, o contribuinte fará a retificação e transmitirá via internet. Ok, Silvio, muito obrigada pelos esclarecimentos. E vocês continuam acompanhando notícias sobre imposto de renda na Tribuna do Norte impressa e também na TN Online.